voo de Brasília para Manaus demorou cerca de 2 horas, através de uma paisagem ora límpida, ora deslumbrante, ora entrecortada de nuvens e escurecida pelo céu encoberto. O avião que conduzia os jornalistas, os operadores da rádio e de televisão, seguia de perto o Viscount em que viajava o chefe do Estado. As primeiras imagens de Manaus surgiram esplendorosas e nítidas, emolduradas na cercadura forte e verde da Amazónia, em que penetram os braços tumultuosos do Rio Negro, que banha e contorna a cidade. Finalmente, os edifícios do aeroporto. Pouco depois do avião dos jornalistas, chegou a aeronave presidencial. Logo após o chefe do Estado ter descido do avião, foram tocados os hinos de Portugal e do Brasil por uma banda militar. O presidente Craveiro Lopes recebeu os primeiros cumprimentos e entrou num carro aberto, em que passou revista às tropas formadas para prestarem a guarda de honra. A multidão conseguiu aproximar-se mais e começou um desfile militar ao qual o chefe do Estado assistiu instalado numa tribuna armada para esse efeito. Além das autoridades e de altas patentes do Exército e da Armada, havia muito povo que queria ver e aclamar o Presidente de Portugal. Ao longo das estradas, crianças das escolas, rapazes e raparigas do ensino secundário aguardavam ansiosamente o ilustre visitante da sua cidade. Em pouco tempo, o cortejo presidencial chegou em frente do edifício do Hotel Amazonas, onde ficou instalado o Sr. General Craveiro Lopes e grande parte da comitiva. As aclamações e os vivas da multidão não pararam nunca. À noite, no estádio da cidade, houve um festival em que se exibiram danças e cantares do Brasil, especialmente da típica região do Amazonas, em que se ergue Manaus. Foi um espetáculo cheio de cor e alegria contagiante, recheado de frescura sempre inédita e palpitante, a que os trajes regionais davam força da autêntica e renovada apoteose. Pra ser você passar.
Havia na música e nas canções a mensagem da alma do povo brasileiro no que ele tem de mais profundo e estranho. O Sr. General Craveiro Lopes assistiu a tudo com visível interesse e do alto da tribuna saudou algumas vezes os grupos mais entusiasmados no êxito do espetáculo. Cá os alegóricos, representações e símbolos, tudo Manaus apresentou-não à vontade de simpatia envolvente que de certo não será tão depressa esquecido pelo Presidente de Portugal, amigo do Brasil. O dia 22 foi iniciado com a visita do presidente Craveiro Lopes à Beneficência Portuguesa de Manaus. O chefe do Estado português chegou ao edifício da Beneficência em automóvel aberto, acompanhado por sua esposa, pela senhora de Paulo Cunha, pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, pelo embaixador de Portugal no Rio, Dr. António Faria, e pelo governador do Estado do Amazonas, Plínio Ramos Coelho. A chegada do presidente foi sublinhada com aplausos calorosos de milhares de pessoas que se aglomeravam próximo do edifício. Foi sobre um tapete de flores que o general Craveiro Lopes caminhou do automóvel até à porta da Beneficência. Aguardava o chefe do Estado, o presidente da Sociedade, António dos Reis Páscoa, que deu as boas-vindas ao presidente. No Salão Nobre, realizou-se em seguida uma sessão solene, durante a qual o presidente da Beneficência, António dos Reis Páscoa, saudou o general Craveiro Lopes, proclamando no final presidente honorário da Real e Benemérita Sociedade de Beneficência Portuguesa de Manaus. Agradecendo, o chefe do Estado proferiu breves palavras. Tenho verificado com grande satisfação que os portugueses em toda a parte em que vivem não deixam de vincular uma parte do seu caráter, o desejo de fazer caridade, o desejo de fazer bem. Os portugueses são conscientes das suas responsabilidades. No mesmo dia, o chefe do Estado foi convidado para um passeio fluvial no Rio Negro até à confluência com o Amazonas. Altas patentes da Armada esperavam no convés o ilustre visitante. A bordo ia também a senhora Dona Berta Craveiro Lopes, membros da comitiva presidencial e outros convidados. No cais juntou-se bastante gente e pequenas embarcações rodearam o vapor que levava o presidente português. Foi um passeio maravilhoso, cheio de ineditismo, através de surpreendente paisagem das margens do rio.
Na ponte de comando, o chefe do Estado trocou várias vezes impressões sobre motivos do panorama que se lhe ia revelando continuamente. Com tempo excelente e uma brisa que refrescava a temperatura, a bela embarcação se ingrava rio abaixo enquanto os convidados conversavam animadamente no convés. O Sr. General Craveiro Lopes viajou sempre visivelmente bem disposto neste pequeno e encantador cruzeiro. O barco fez uma paragem para que o ilustre visitante tivesse a oportunidade de visitar as instalações da refinaria de petróleos da Petrobras. Um pequeno elevador conduziu o presidente português, o professor Paulo Cunha e outras individualidades ao cimo da colina onde se erguem as modernas instalações da refinaria. A aparelhagem recente e as diversas secções foram percorridas e algumas minuciosamente observadas pelo chefe do Estado. No seguinte, ainda em Manaus, o Sr. General Craveiro Lopes ouviu missa campal no aeroporto antes de partir para Belém. Ao santo sacrifício assistiram as Forças Armadas que prestaram depois a guarda de honra e muito público. À direita do altar via-se uma imagem da Nossa Senhora de Fátima e a seguinte invocação: Senhora de Fátima, rogai pela comunidade luso-brasileira e seus obreiros. Meninos de coro acompanharam o ofício divino entoando cânticos religiosos. Cerca das 14h30, já a aeronave presidencial sobrevoava a mais portuguesa das cidades brasileiras, como Belém do Pará se orgulha de ser.
Logo após a chegada, organizou-se o cortejo presidencial. Milhares de pessoas nas ruas aguardavam a passagem do ilustre visitante. A Avenida Generalíssimo Deodoro e a Avenida da Nazaré estavam festivamente decoradas, como de resto toda a cidade de Belém, com as cores nacionais de Portugal e do Brasil. Longas faixas de pano, verdes e amarelas ou verdes e encarnadas, ornamentavam as fachadas dos prédios. Bandeiras dos dois países flutuavam ao vento, de cada um dos lados das avenidas, esfraldadas nos postos de iluminação. O presidente Craveiro Lopes, sempre de pé no automóvel, agradecia as aclamações que continuavam vibrantes, entusiásticas. O cortejo entrou na Praça da República, também alegremente decorada. Diante do Teatro da Paz, o presidente Craveiro Lopes foi saudado pelo prefeito da Sé de Belém, Celso Malcher, que o acompanhou até junto de uma tribuna especialmente erguida para a recepção ao chefe do Estado português. Na própria tribuna desenrolou-se a cerimónia da entrega da chave da cidade, tendo sido proferidas emocionantes palavras de boas-vindas. A essas palavras o chefe do Estado respondeu, salientando o prazer que tinha em visitar Belém, cidade que guarda o melhor das tradições lusitanas. Um enorme grupo orfeónico de raparigas saudou entusiasticamente o presidente Craveiro Lopes, agitando bandeirinhas e cantando melodias do folclore brasileiro. Começou depois o desfile militar, que abriu com unidades da Marinha que marchavam em frente larga e passo bem cadenciado. Seguidamente, unidades do Exército e bandas de música passaram em frente da tribuna. A Polícia Militar de capacetes brancos apresentou-se também garbosamente, prestando continência à passagem perante o chefe do Estado. Desfilaram também os antigos combatentes portugueses e brasileiros.
Surgem agora os antigos combatentes portugueses e brasileiros, estes últimos das duas guerras mundiais. Alguns envergavam os seus velhos uniformes. Em muitos olhos havia lágrimas de comoção. As corporações de bombeiros encerraram a parada, desfilando com os seus modernos carros, em cima dos quais se perfilavam garbosamente. Em seguida, o chefe do Estado retirou-se. As ovações não cessavam novamente nas ruas. Às 15h50, aterrou no aeroporto militar do Recife o vice-conde presidencial vindo de Fortaleza, na última viagem aérea que o chefe do Estado português realiza entre cidades brasileiras. 8 minutos depois, o avião cessava de rodar na pista e o perfil do general Craveiro Lopes reportava-se na porta do aparelho. Imediatamente se lhe dirigiu outro militar ilustre, o general Cordeiro de Faria, governador do Estado de Pernambuco. Executados os hinos nacionais de Portugal e do Brasil, que o presidente Craveiro Lopes escutou em continência, enquanto se ouvia uma salva de 21 tiros, o chefe do Estado português passou revista à guarda de honra. Uma ligeira brisa desfraldava ao vento as bandeiras do Brasil e de Portugal. Após os cumprimentos, o presidente português tomou lugar num automóvel descapotado. O cortejo, precedido de batedores motociclistas, seguiu pela estrada de Imbiribeira, até ao Largo da Paz e à Praça de Sérgio Loreto, onde a colónia portuguesa se concentrara junto do grande arco triunfal, ali expressamente erguido para a recepção, e sob o qual o prefeito entregou ao chefe do Estado português, com o diploma de cidadão honorário do Recife, as chaves simbólicas da cidade, enquanto a toda a volta, numa atmosfera de entusiasmo verdadeiramente indescritível, estrugiam as aclamações, os vivas, os gritos em coro: Portugal, Portugal, Portugal! E Brasil, Brasil, Brasil! Depois de entregar ao chefe do Estado português o diploma de cidadão honorário do Recife, o prefeito proferiu algumas palavras, nas quais salienta o autêntico cunho português que a cidade do Recife conserva e exalta os laços indestrutíveis que ligam o Estado de Pernambuco e Brasil à pátria-mãe. Emocionado, o presidente Craveiro Lopes agradece as homenagens da cidade e as elogiosas referências do prefeito ao povo português. Um bombardeio atroador assinalou o final desta breve mas significativa cerimónia. Foguetes, morteiros e as mais variadas peças de fogo de artifício explodiram nos ares, lançadas pelo povo, que esta noite festeja alegremente a presença do presidente de Portugal e a data de um dos santos populares de tão arraigada tradição lusitana, São João. O entusiasmo continuou através da Rua da Concórdia, da Praça de Joaquim Nabuco, da Rua Nova, da Praça da Independência, da Rua 1º de Março, da Rua do Imperador e da Praça da República. Eram 17 horas quando o cortejo presidencial chegou ao Palácio do Governador. A multidão à rota da praça, contando-se as pessoas por milhares, aclamava insistentemente Craveiro Lopes, Portugal e Brasil. Após subir as escadarias em duas salas diversas, o presidente português e a senhora de Craveiro Lopes receberam cumprimentos.
O chefe do Estado deu recepção ao corpo consular, ao clero da cidade, aos comandos militares, reitor e diretores das faculdades, corpos diretivos das organizações económicas e das associações portuguesas, etc. Foi um longo desfilar de personalidades e altas patentes que o presidente português cumprimentou durante largos minutos. Logo depois do jantar íntimo, principiou no Largo Fronteira ao Palácio o Festival Folclórico. O desfile curioso do folclore brasileiro e especificamente do folclore de Pernambuco. E para além da praça, onde se exibiam os dançarinos e de onde subiam as notas doentes das canções do Brasil, o Porto era uma feira com as duas margens do rio resplandecentes de luz. Sob as janelas, entretanto, continuava o desfile vistoso, colorido, riquíssimo, de bocos, de maracatus, de caboclinhos. Eram grupos folclóricos formados pela gente do povo que dançou e cantou exatamente como nas festas garridas deste povo feliz. Artistas famosos da rádio e da televisão, vindos expressamente do Rio, acompanhavam o povo. Tudo se fez para que a festa nada perdesse da sua espontaneidade, do seu colorido, do seu sabor profundamente popular. Da janela do palácio, o presidente Craveiro Lopes seguia interessado e bem disposto o deslumbrante espetáculo que na rua se oferecia. Figuras representativas dos velhos tempos, figuras do folclore, cor, música e alegria, tudo se ofereceu generosamente ao ilustre visitante. A festa terminou tarde, mas na memória daqueles que ela assistiram, não se apagará tão depressa o deslumbramento espetacular daquela noite quente do Recife, que o entusiasmo popular em honra de Portugal tornou inesquecível.
Às 11 horas, o chefe do Estado visitou o Hospital Português, tendo percorrido demoradamente todas as instalações. Esta instituição está modernamente apetrechada para servir a grande colónia portuguesa do Recife. O chefe do Estado retirou-se depois para se dirigir ao aeroporto. No aeroporto, o presidente português aguardou a chegada do chefe do Estado brasileiro, que chegou ao Recife para almoçar com o ilustre visitante e estar à noite presente na despedida. Após os cumprimentos na plataforma do aeroporto, as bandas militares da Guarda de Honra tocaram os hinos de Portugal e do Brasil. O presidente Kubitschek passou depois revista às tropas formadas, apresentando armas. Depois, o presidente brasileiro cumprimentou as altas patentes e personalidades portuguesas que também compareceram no aeroporto à sua chegada. O almoço no Clube Português decorreu animado, com a presença de cerca de 200 de pessoas. As esposas de ambos os presidentes, a senhora de Paulo Cunha e outras senhoras convidadas, vestidas com muita distinção, davam uma nota de bom gosto ao ambiente. Duas raparigas, uma vestida de baiana e outra à moda do Minho, simbolizavam as duas pátrias irmãs. Uma orquestra tocou durante toda a refeição. Ao aeroporto do Recife, apesar da hora tardia a que partiu para Lisboa o Sr. General Craveiro Lopes, acorreram centenas e centenas de pessoas, membros do governo, altas personalidades e patentes do Exército e da Marinha. Mais do que o ambiente solene de uma despedida oficial, havia um calor de simpatia por quem representara a nação portuguesa durante 3 semanas junto do Brasil grande e amigo. Nos salões do aeroporto travavam-se as últimas conversas, reviam-se rostos conhecidos com surpreendente à vontade. Esta será talvez a melhor nota do êxito de uma visita que não foi só entre 2 Estados, mas verdadeiramente entre 2 povos. Após a banda da Guarda de Honra ter tocado os hinos de Portugal e do Brasil, o Sr. General Craveiro Lopes passou uma breve revista à formatura que se alinhava ao longo da plataforma. O chefe do Estado acedeu depois que o fotografassem e o filmassem durante os momentos. À medida que o tempo corria, era manifesta a emoção de todos.